eu queria falar um outro tipo de paciente também, né, que a Olha, gente vai encontrar com relação a gente falou dos tipos de pacientes, né, o idoso e o não idoso, né, que podem estar edentos, mas a gente tem o idoso que ele é completamente rígido, vamos dizer assim, então é aquele idoso que a gente olha e fala, nossa, quando eu tiver 80 anos eu quero ser queria ser igual a assim. senhora, né? Então toda ali super bem, anda sozinha, né, tem uma boa marcha, tem uma boa nível de atenção, nível de percepção ainda, né? Tá O ativo, né? mental dela tá rígido, né? Tá bem completo. E aí, Bia, a gente tem esse tipo de paciente idoso, né? Mas numa condição física super boa. A gente tem um paciente idoso que tem alguma condição física debilitante, então um paciente que precisa de cadeira de roda, muleta, né? Um paciente que tem uma dificuldade auditiva ou visual. Então, conhecer essas particularidades do paciente ali antes de levar para a sala já é interessante. Entra um pouco na seara de um paciente especial, idoso ou não, mas é muito frequente nos idosos algumas alterações físicas pelo próprio processo de envelhecimento, né? Somatizando Sim, tudo na vida. é um processo E o terceiro tipo, né? É fisiológico. um processo que está ligado ao fisiológico mesmo. A Ó, gente, né, é muito mais comum a gente encontrar pacientes idosos com alguma debilidade física, mas temos bons exemplos também de idosos completamente rígidos. a gente está falando dos pacientes sem dentes, que ainda é uma realidade no nosso país, né? Infelizmente, ainda somos um É. país de desdentados, a população está envelhecendo, a tendência é o quê? Que a gente tenha cada vez mais os idosos, como a Luana falou. Idoso que a gente olha e nem fala que é idoso, muitos às vezes não gostam, né, desse termo, Uhum. que tem 60 anos, mas estão ativos e tal. Então, isso é o que a gente vai encontrar na nossa população, sim, cada vez mais, Princi- principalmente os, uhum. né? Pode falar, Lua. Não, principalmente com o avanço da odontologia, né, reabilitadora. Então, depois do advento da implantodontia, muita gente que achava que não tinha mais jeito para seu sorriso, busca. Então, a gente vê pacientes dentos há muitos anos, né, de 80, de 90 anos, procurando uma reabilitação com implantes. Isso é muito bacana, Isso. né? Só que Mas há uma dificuldade embutida, né, que precisa ser transpassada e que a gente consegue transpassar para atender esse paciente em todos os níveis, né? Desde o pré exatamente. até o pós-operatório. Então, sempre a gente vai ter que ter essas cautelas, esses cuidados, e saber como tratar esses tipos de pacientes, como fazer um exame com Uhum. qualidade, né? Fala, Lua. Bia, eu queria falar só de um último tipo de paciente idoso que também a gente encontra bastante no nosso dia a dia e que muitas pessoas não têm essa percepção, que é o idoso com alguma dificuldade, né, algum nível de demência mental. Olha o termo que eu estou usando, né? É, Então, é uma demência mental associada ao processo fisiológico. Dentre essas demências, a gente pode ter o Alzheimer, que nem isso. todas as demências são Alzheimer, tá? Mas a gente pode ter Vamos o usar Alzheimer. como exemplo, E porque esse tipo de. acomete É bastante. o mais famoso, por assim dizer. Isso. Mas, muitas vezes, esse paciente que tem Alzheimer, ele ainda tem um nível de compreensão bacana, né? E aí, muitas vezes, ele pode passar despercebido em um primeiro momento para a pessoa que está atendendo, que vai fazer o tratamento, que vai fazer a radiografia daquele paciente. E aí, no momento do atendimento, você pode perceber alguma alteração. Por exemplo, Isso. você dá uma orientação para aquele paciente, olha, a senhora vai se posicionar de tal e tal maneira, eu vou fazer o disparo. Em 5 minutos ele pergunta novamente. Aí você, né? Explica. E daqui a 3 minutos ele pergunta de novo e de novo e de novo. Então a questão da paciência com esse público Sim. é essencial. Às vezes o paciente sabe da condição, às vezes não sabe, às vezes nem o acompanhante sabe, ele ainda não é diagnosticado. Porque também tem um folclore comum de que o idoso vai ficando o quê? Ah, vai ficando gaga, vai ficando É. lelé, é normal, né? Então existe também essa O... cultura no país de falar isso, né? Então ter essa Isso. percepção é legal, captar qual é E o nível de compreensão de seu paciente, por isso que é né? E importante essa. se notar esse descompasso, ver com o acompanhante. Às vezes o acompanhante está capacitado para falar de uma maneira Que que ele o vai idoso vai entender. compreender naquele momento, E né? Lua, isso é importante Então isso é bem demais legal. ressaltar, porque isso começa no momento lá na recepção, onde você chama o paciente, quem tem Sim. essa oportunidade, eu e a Luana já trabalhamos assim, a gente com a solicitação na mão, vamos lá na recepção, chamamos o paciente, acompanhamos ele. Então nesse momento onde a gente troca o olhar, conversa, né? Bom dia, seu João, dona Maria.
bem-vindos e tal, levam até a sala, vocês já vão vendo como o paciente anda, como se locomove. Então, no próprio jeitinho dele olhar, a gente já capta muitas informações. Isso também é um atendimento humanizado, né? Vamos ressaltar isso também. É um cuidado especial. Aquele paciente está ali naquele dia, não porque ele quis. Ninguém acorda um dia e fala, eu vou lá fazer um exame radiográfico. Não, vai porque precisa. Então, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, ter a paciência, igual a Luana falou. E quando a gente vai fazer, principalmente as técnicas intraorais, onde o filme vai, né, ou o sensor vai dentro da boca, tomar ainda mais cuidado. Por quê? Porque a boca, né, ela tem uma dimensão. Uns pacientes têm conseguem abrir mais a boca, outros menos. Então, a maneira como você vai levar esse conjunto do posicionador, né, que tá o filme ali dentro, bonitinho, tem que ter cuidado para não machucar, para não causar desconforto. Então, essa paciência é importante demais, esse manejo com os materiais que a gente vai usar ali.